Eu acho que há um bom tempo eu não encontrava um kitzinho tão bom e barato quanto foi esse aqui, direto da China, já com impostos inclusos. Eu paguei cerca de R$ 335 nele no dia 17 de junho. Ele vem com placa-mãe, ele vem com processador e vem com 2 pentes de memória. É claro, teve moedas, R$ 35 de desconto em moedas e mais R$ 40 de desconto com cupom. Então você só consegue isso em grandes promoções. Não se esqueça disso, porque tem hora que o cara vai querer comprar hoje e não vai conseguir. É claro que não. Existem momentos de comprar no AliExpress, existem momentos para guardar dinheiro e acumular moedas, é o que eu sempre indico. E depois de um bom tempo, conseguir pegar esse kit para mostrar para vocês, que é uma boa indicação para quem está querendo montar um PC barato e ainda assim com bom desempenho. Vamos dar uma conferida então. É claro que o processador não vai ser dos tops. Eu trouxe um vídeo recentemente com o 2697 V3. Esse era um dos mais tops, né, da linha V3 e também mesmo comparando com os V4. Esse aqui é um 2640 V4, não é tão top assim, mas por 385, com 2 pentes de memória já, nossa, eu não acho que nós vamos conseguir algo muito melhor que isso, não. Não sei se vocês prestaram atenção, mas a loja que eu comprei esse kit foi a Kilt's Living Store, uma loja Choice, e nesse caso aqui eles mandaram plástico bolha para proteger a placa, então ela vem bem pouca amassada, tá? A caixa, no caso aqui da placa, né? Ainda assim, ó, teve a massa aqui. Imagina se não tivesse o plástico bolha. Então é por isso que eu reclamo muitas vezes, né? Tinha que colocar mais plástico bolha. Cara, já vem com memória. E não é só um pente não, são 2 pentes de 8 GB. Porque vocês sabem que esses kits trabalham melhor em Dual Channel. Memórias da própria Chrysler, são memórias ok, tá? Da marca. Pelo que eu vi, são memórias desktop. Estão lacradas. Vem aqui com os parafusos aqui para você colocar a base, né? Que é essa aqui. Tem placa-mãe que não manda base, essa aqui já tem. Se você não conseguir a base, vai ter que pagar mais uns 10, 15 reais. Vem com um cabinho SATA. Vamos dar uma olhadinha aqui na placa-mãe e no processador, que já vem junto, né? Vem também aqui, ó, tá? Com o espelho. Não se esqueçam do espelho. Eu vou testar esse kit hoje. Então, se você está interessado nesse kit, já deixa o like e se inscreva, porque ele vai ficar um bom combo com placas baratas, como 550, 960, 970, 580. A placa-mãe é essa aqui, Chrysler, que tem um projeto base muito semelhante a placas como Mukai X99, Zezu X99, todas elas são bem semelhantes. Até a PR9 tem esse design aqui também. Ela tem esse dissipador simples aqui na parte de cima, ela conta ali com uma alimentação de 8 pinos aqui nesse cantinho, igual a PR9, conta com 24 pinos da placa-mãe, óbvio, né, normal esse aqui, mais 3 SATAs, sendo 2 SATAs 3 e um SATA 2, você vê pela cor, e ela tem 4 slots para memória, mas é dual channel, assim como os Zezus, assim como o Mukai, assim como o PR9, é dual channel. O que que significa isso? Bem, se você colocar 2 pentes de memória somente ali nesse slot preto aqui, sabe o que vai acontecer? Não vai dar vídeo, porque o slot principal, o slot primário, é o slot azul. Então, quando você for montar, você vai colocar no azul. Se vai usar 4, aí óbvio, você pode usar os 4 que vai funcionar os 4 em dual channel, mas você vai colocar duas sempre no azul. Isso eles colocam lá até no próprio site. Ela tem o NVMe, realmente M2 NVMe 3.0, bem aqui. A posição não é tão legal assim, então vai ser um pouco difícil às vezes de colocar ele se for muito grossinho. Só que tem, isso é algo positivo de ter. Ela tem um chipset geralmente ou B85 ou Q87. Aqui está o painel frontal da placa-mãe, que aí você coloca no teu gabinete, já tem um short aqui no meu canal ensinando. Isso aqui, JBET, é o Clear CMOS. O que acontece? Se deu problema, você só muda aqui, com o PC desligado, é claro, depois volta à posição original para reiniciar as configurações de fábrica da placa-mãe. Às vezes você fez alguma alteração de memória e não deu certo. Inclusive eu tenho que ver se esse aqui já vem com algumas coisas habilitadas, tipo Resizable Bar, não sei, né? Aqui nós temos também já o speaker, aqui é USB 2.0, USB 3.0, áudio, tem uma conexão PWM de 3 pinos bem aqui também embaixo. A do processador fica bem aqui em cima de 4 pinos, então não tem muito não. E também não tem a RGB, não suporta RGB, tem que usar uma controladora por fora, tá? O espelho dela é esse aqui, ela tem conexão PS2 teclado e mouse, ela tem 4 USB 2,
2 USB 3.0, internet que é gigabit. Ela também tem um áudio 5.1 básico, bem básico o áudio dessas placas. Não veio com a bateria normal CR2032 vocês encontram aí por R$5, R$10, ou encontram um blister da Amazon por cerca de R$12 com 5 já. É fácil de encontrar. Muitas vezes eles não mandam da China, tá? Depende muito da loja. Não culpem um cara porque ele tenta seguir regulamentações internacionais. E o processador tá bem aqui. Vocês estão vendo que já vem inserido e é claro, como qualquer Xeon, o processador fica de cabeça para baixo, né? Então, para você ver aqui o nomezinho dele, você pode virar assim e tá aqui, ó, 2640V4, um processador já que não precisa usar com Unlock Turbo Boost. Afinal, Unlock Turbo Boost é só para processadores V3 para travar o turbo dele no máximo possível, perto do máximo, tipo o 2697V3 é 3.5, 3.6 e já fica meio travado a isso mesmo. E assim para processadores como o 2640V3, 2620V3. Ficou muito famoso nessa linha V3, V4 não consta com isso, então você não precisa alterar BIOS para isso aqui. Aí tem que ver se a placa-mãe vem com a BIOS alterada para Resize Bobar, já está habilitado o Times de memória, ou se você tem que injetar isso. Eu espero que já tenha vindo, porque tem outras já que estão assim atualizadas, tipo Akida. Então, esse aqui é o kit, um kit bem bacana, pagando 335. Se você for montar um kit Xeon, às vezes você vai conseguir um APR9 por cerca de 180 a 200 reais, um 2680V4 que eu recomendo mais por cerca de 100, 110 reais, já vai para 310 por aí o kit, e as memórias, você sabe que as memórias são carinhas às vezes, né? Às vezes você consegue 2 pentes por 180. Se vocês forem somar tudo, depois colocar alguns cupons aí, em promoção, vai ficar um kit desses na casa de 450 e eu paguei 330. Claro, esse processador não vai ter o desempenho do 2680, mas para quem está querendo economizar bastante, ter algo bem legal, sim, vai ser uma boa você pegar esse kit aqui, tá? Não é perfeito, longe disso, mas ainda assim, cara, vai quebrar muito galho mesmo. E aqui estão as memórias, ó, 2 pentes. Não é comum ter 2 pentes nesses kits prontos, geralmente eles colocam só um. Tá aqui então, 8 GB do DR4 2666 da Chrysler e novamente mais 8 GB do DR4 2666. E nesse caso, geralmente com esses processadores fica 2400, não tem problema, tá, gente? Existe essa limitação por conta da geração desses processadores. Não vai achar que vai usar 3200. Mas se você colocar memórias de 3200 ou 3600, também não tem problema, tá? Você pode colocar. Essa aqui, ela é de 3200. O que vai fazer? Vai ficar limitado ao máximo do processador, que é 2400 ou 2100, depende do processador, tá? Então esse aqui é o kit, um kit que eu considero bem honesto pelo preço. Acho muito interessante, vou testar e vou comparar também com o 2697V3 que eu fiz testes recentes. Já deixa o like, se inscreva, vamos montar aquele rapidinho, né? Já colocaram o processador, então não vou mexer nem nisso, vou colocar as memórias que vêm junto a ele. A posição vai ser diferente, você vê que tem chanfros aqui, tem esses cortes aqui. De um lado vai ficar com um corte menor para baixo e não vai ficar do mesmo jeito do outro lado, tá? Do outro lado você vira aqui e vai ficar assim. Pode colocar as memórias já, não tem problema. O air cooler você escolhe, são vários que você consegue usar. Eu vou ver também temperatura, porque se você colocar um low profile, ele também vai ajudar na refrigeração do VRM. Eu não vou nem usar low profile aqui, eu vou usar um de torrezinha mesmo, de R$80, mais ou menos isso, né? Que é o ICE 400 SE. E eu recomendo que se você já tem o M2 NVMe, que você coloque ele antes de colocar o suporte da base, porque depois pode bater ali, pode ficar mais chato, então já coloca ele de cara. Esse aqui é um NVMe 4.0. Óbvio, não vai funcionar com o máximo de leitura e escrita de um 4.0, que é 7500, mas vai funcionar. Então o que importa é a compatibilidade. Você não está refém de comprar só 3.0. Você pode comprar um 4.0 de maior qualidade, como eu sempre aviso. Às vezes tem uns 3.0 de menor qualidade. Óbvio que depende muito do teu gosto, depende também do teu bolso, mas às vezes é melhor investir um pouquinho mais num 4.0 de melhor qualidade, porque perder dados nunca é bom. Às vezes pode ter até garantia, você pode ter comprado no Brasil, mas se perdeu, vai ter o dinheiro, mas não vai ter os dados de volta, tá? Não coloquei total aqui, ó, ainda não está muito preso, por conta disso aqui, ó. Quando eu coloquei o NVMe,
tem um pouco espaço aqui restando para colocar o meu air cooler. Então deixei aqui meio solto para eu poder manipular direito e conseguir colocar o air cooler assim, tá bom? A pasta térmica eu não recomendo muito que vocês usem a que vem com eles. É uma pasta térmica muito aquosa e ela geralmente seca rápido. Aqui no Brasil tem Snowdog, tem TS Code, tem Cooler Master, tem várias. E também tem as do AliExpress, tipo a GD2, que eu vou usar aqui. Eu até quebrei a pontinha dela, então estou aproveitando aqui para usar muito dela. Ela vem em grande quantidade, mas um problema é porque ela não é muito fácil de aplicar. Por isso que eu estou aplicando até muito mais do que geralmente eu aplicaria com outra, porque ó, ela é assim, né? Dá para você esquentar também, se você esquentar facilita na aplicação, mas como que eu não esquentei, então eu vou ter um pouco mais de dificuldade. E agora é a hora do air cooler, é o Aigo Ice 400 SE. Eu vou colocar ele de um lado, depois eu coloco de outro, depois eu termino de parafusar ali, tá bom? Então vamos colocar do lado menorzinho primeiro. Vamos dar uma olhadinha aqui. Depois de colocar o lado menorzinho, eu só vou posicionar certo aqui e colocar o lado maiorzinho, que tem essa alcinha, que é mais fácil de eu usar força aqui. Pronto, tá feito, já apertei os parafusos, foi de boa. Coloquei também o cabo aqui já no PWM para não esquecer. Vou procurar a bateria também dele agora. E em relação ao VRM, essa placa deve tancar de boa 2640V4. Outros mais fortes, aí já não posso falar muito. Mas como que vem nela esse, então vamos testar esse mesmo para ver como é que fica. Gente, já forcei um pouquinho da BIOS aqui e eu descobri que ela tem ali o básico, o essencial. Então não acredito que vai ser necessário para você mudar alguma coisa aqui. Você pode usar o que eles dão mesmo, o que eles oferecem. Por exemplo, Advanced, você pode ver aqui em PC Subsystem, que tem as opções do Above 4G e do Rebar. Se você quiser usar Rebar, se tiver uma placa de vídeo um pouco mais nova, você pode ativar essas duas funções aqui e você terá suporte ao Rebar. Tem que comparar em casa para ver se é interessante usar ou não Rebar no jogo que você quiser, tá? Mas que tem suporte nativo, agora tem, eles atualizaram a BIOS. Mas, para dar certo o Rebar, você tem que ativar isso e depois você precisa ir em CSM e você precisa desabilitar o CSM. Mas só desabilite o CSM quando você colocar o vídeo em Wi-Fi, tá? Aí colocou o vídeo Wi-Fi, você pode desabilitar o CSM. Mas aí você precisaria reiniciar o sistema. Então você faz o seguinte, coloca o Wi-Fi, reinicia, depois desabilita e ativa o Rebar. Aí vai dar certo sem problemas algum. Eu não vou colocar aqui o Rebar, porque o teste que eu fiz do 2697V3, ele foi com o Rebar desativado, tá? Não tinha mexido nisso aqui não. Então, para não ter nenhuma discrepância nesse caso, eu vou deixar mesmo do jeito que vem, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui, ó, Restore User Defaults, tá? Mas que tem, você pode mexer, isso é bem legal. E tem várias outras funções sem ser overclock, tá? Agora vamos mexer aqui com memória, na opção de Intel RC Setup, Memory Configuration, aperta para cima que vai jogar lá para as últimas opções e aqui tem Memory Times e Voltage Override e você pode também fazer ajustes em termos das memórias, que no vídeo do 2697V3 eu mostrei que tem uma certa diferença em jogos, isso é legal, então você vai afinando o teu processador a depender das memórias. Você pode fazer mais ajustes do que eu aqui, tá? Eu vou colocar em manual e vou colocar aqui Memory Frequency em 2100 porque eu percebi que é o máximo desse processador. Tem uns que chega a 2400, mas não é o caso dele. A tensão voltage, né? Vou deixar ali do jeito que tá. Em times, aí eu vou colocar em 1N. Depois nós vamos aqui em Cache Latency, vou colocar 13, TRP 14, TRCD 14, TRAS 30, quase que eu dito errado, nossa, eu tô pegando por esse negócio aqui, TRFC 295 e o TFAL em 30 também. Você pode testar em casa e diminuindo aqui, colocar 13 aqui, ver se a memória dá certo, tá? Aí é mais com o tempo. Mas esse básico aqui, a maior parte das memórias, mesmo as mais básicas, deve aceitar. Ainda mais a 2100. E outras alterações vocês podem fazer também. Tem muita coisa aqui habilitada que você pode mudar. Mas no geral, para um usuário mais básico, mexendo nisso já está suave. Aí você escolhe o Rebar lá também. Então agora só resta salvar e sair. Tá aqui CPU-Z 2640V4, fica aqui embaixo, né, nesse caso, aqui em cima só aparece V4, Broadwell, e ele é 10/20, então para quem quer fazer atividades além de jogos, uma boa, tá gente, bem bacana, turbo máximo 3.4, legal, placa-mãe Crisa X99F4, o nome dela, a BIOS 15/11/2023, tá com um chipset C612, essa aqui eu não esperava, C612,
bem interessante. Eu posso tentar colocar a BIOS da Akida ou, né, no caso, não precisa mexer em nada. Mas ela não veio com chipset que geralmente eles falam que vem B85 ou que é 87. Isso é legal, veio com chipset de servidor. Não esperava. Memórias pegou em Dual Channel mesmo, 2 pens de 8 GB e do jeito que eu coloquei lá, né, 13, 14, 14, 30, 295, 1T. Então ficou bem mais tranquilo aqui. Dá para fazer mais ajustes, como eu falei, mas nesse caso está ainda já melhor do que estava antes. Memórias Crystal, Single Rank, não fala muito sobre elas, 8 GB deu certo, funcionou o que tá bom. E no Bench, já fiz o Bench aqui, 3.800 pontos de multithread, 394 de single thread. O multi é óbvio que não vai ser equivalente a um 6/12 dessa geração, mas tá bem bacana. E o single tá bom também, 394 tá, acho que do nível do 2697V3, se não me engano, né? Então tá indo bem aqui. Eu posso até fazer um stress rapidinho aqui para pegar ali a câmera do consumo. Esse processador tem um consumo mais ou menos 90 watts, né? Temperatura ambiente 29 graus no momento. Então, tá indo bem aqui, vou parar agora. E também posso até ver, se vocês quiserem, aqui no HW Info eu vejo que os núcleos ficam 2.5, né, quando você está no multithread. Então cai um tanto, né? Pode chegar a 3.4, só que é um núcleo só. Na maior parte não, olha, se tivesse um boost maior, 3, 3.2, nossa, seria muito bom. Agora você coloca o bench em um só, aí um só deve pegar uma ótima pontuação, quer ver? Vamos deixar esperar ali, vamos esperar o single thread para ver o que vai acontecer com ele, que é no single thread que tem a mágica, né? Então, tá 2.95, 2.5, 2. Aqui, ó, 3.3, 3.2 no Core 0, é aqui, tá? Então veja a diferença, no single thread ele vai conseguir 3.3, 3.2. Agora no multithread, se tiver tudo demandando ao mesmo tempo, aí é uns 2.5, 2.6. Por isso que poderia fazer mais aqui por ter 20 threads, mas não fez. Agora, infelizmente, o sensor dessa placa é bugado, tá? Assim como de outras também. A que eu tenho aqui que não é bugada é PR9. O resto, olha, tá mostrando aqui com consumo máximo de 11 watts, nada a ver, né? Como eu falei, uns 80, 90 de consumo desse processador. Iniciei um teste agora no Cinebench R23, 5 minutinhos para ver qual vai ser o resultado no multicore dele também, para eu ver a temperatura do VRM, que eu tô interessado ali. Então eu mostro para vocês daqui a pouco. Consumo ali, ó, no momento 130 watts, ok, bacana. Tem um consumo parecido com um processador novo, tá? Daqui a 4 minutinhos eu vejo e mostro para vocês como que ficará o VRM dessa placa. Eu acho que vai ficar ok. Testes terminando aqui, eu já vi a temperatura do VRM, deu em torno de 90 graus no VRM, Stress Cinebench R23, 5 minutos. Então ficou assim, ok, dentro de um padrão tolerável. Claro, poderia ser mais baixo, então veja que o VRM dessa placa-mãe não é tão bom assim, não tem uma dissipação tão boa quanto dos outros também. Então esse tipo de processador fica ok nela. Já processadores como o 2697V3 e processadores mais agressivos, o 2666V3, não ficarão legal. Então acho que foi uma boa ideia terem colocado esse processador nessa placa-mãe aqui. A pontuação deu 7500, eu tinha feito outra vez, deu 7700, então fica nessa média mesmo, 7500, 7700. Fica um pouquinho abaixo do multithread de um Ryzen 7 1700X, que é um 8/16. Por conta daquilo que eu falei para vocês, ó, o clock agora tá batendo 2.9, 2.8, mas quando estava fazendo aqui o stress estava batendo 2.5. Então tem isso que afeta também o desempenho, tá? Eu acho que ficou legal aqui a pontuação, mas eu quero ver como que fica em jogo. Então vou fazer uns comparativos agora, 5 jogos contra o 2697V3. Vamos ver o quanto ele fica atrás desse processador topzera que tem muita gente comprando, tá na casa de R$100. Já deixa o like e se inscreva no canal. Vamos lá, primeiro teste de 5 Cyberpunk aqui no Ultra em Full HD sem Ray Tracing. De um lado 2640V4, do outro 2697V3, apenas ajustes de time sem unlock no Turbo Boost do 2697V3 sem Quad Channel. Quiser ver o teste completo, tá aqui na descrição. 2640V3, 36 no % low e 47 na média. 2697V3, 41 no % low, 51 na média. Diferença no % low, 14% a favor do 2697V3, boa diferença. E na média, 8% a favor do 2697V3. Boa diferença também, mas maior no 1% low. Interessante que os dois ficam na casa dos 3 GHz, né? Lembrando que um tem 14/28, o outro é 10/20. Não tem um consumo do 2640V4, porque a placa-mãe não mostra, infelizmente. Mas ele consome menos, como eu já mostrei para vocês, então ele deve consumir cerca de 60 watts
a menos que o 2697 V3 ou algo parecido. Próximo jogo, esse aqui é o CS2, jogo competitivo no baixo em Full HD, e aqui temos uma diferença legal até. O 2640 V4 fazendo 89% low e 183 na média, e o 2697 V3 93 no 1% low e 203 na média. A diferença no 1% low foi de 4% e na média foi de 11%, tudo a favor do 2697 V3. Não teve um cenário que o 2640 V4 ganhou. Boa diferença. Pode ficar maior com o Unlock Turbo Boost, não ativei aqui, mas só para deixar isso claro, tá bom? E infelizmente o 2640 V4 capengou um pouquinho, não conseguindo 200 FPS aqui nesse jogo. Próximo teste, Horizon Zero Dawn no Ultra em Full HD, o Ultra é o máximo desse jogo. 2640 V4, 69 no 1% low, 112 na média, e o 2697 V3, 73 no 1% low e 124 na média. Aqui fica mais tranquilo para esses processadores, eles conseguem acima dos 60 FPS sem muita dificuldade. O jogo é mais leve e tudo mais, isso é bem bacana. Para mostrar para vocês um cenário que nem todos os jogos vai ficar ali a menos de 60, depende muito de caso para caso, de jogo para jogo. Diferença de 5% no 1% low a favor do 2697 V3 e de 11% na média. Bacana a diferença aqui. Próximo jogo e penúltimo é o Spider-Man. Aqui temos Ray Tracing, então é muito alto com Ray Tracing no alto. Já vai pesar um tanto mais, tá? Realmente o Ray Tracing aqui nesse jogo capenga um tanto para processadores e nenhum deles consegue 60. O 2697 V3 até consegue 60 se você fizer Unlock, ajuste de Times e Quad Channel. Aí ele consegue. Desse jeito aqui, só chega perto dos 60. Então o 2640 V4 faz 34 no 1% low e 50 na média, e o 2697 V3, 37 no 1% low e 53 na média. Diferença no 1% low de 8% a favor do 2697 V3 e de 6% na média a favor também do 2697 V3. O último jogo teve então uma boa diferença aqui, mais do que eu imaginava, The Last of Us no alto em Full HD. Aqui temos o 2640 V4 fazendo 49 no 1% low e 80 na média, pelo menos ficou acima dos 60, isso é bem bacana, bem legal. E o 2697 V3 fazendo 56 no 1% low e 94 na média. Tem uma boa diferença, um bom salto. O 2697 V3 14% acima do 2640 V4 no 1% low e na média 17% acima do 2640 V4. Acho que foi a maior diferença nos jogos que eu acabei de fazer os testes. O uso do 2640 V4 vai ficar mais alto porque ele tem menos núcleos. Não se esqueça disso, o uso tem mais a ver com núcleos. 10/20 menos do que 14/28. Mas os dois estão lidando bem. O que está faltando aqui não é núcleo, o que está faltando aqui é força em cada núcleo. É um pouco diferente, tá? Enfim, tá aí o teste para vocês. Aí eu resolvi também pegar o VRM nesse jogo aqui para ver como é que ficava. E fica também uma temperatura parecida com o que vocês viram ali no teste do Cinebench, na casa de 90 graus. Não tá estourando e tal, pode usar, mas seria bom que fosse menos, né? Tenta também usar um cooler low profile, às vezes dá muito certo com essa tua configuração. Então é isso, gente. Testes com o kit Chrysler de placa-mãe, mais memórias, mais o processador 2640 V4 e ficou uma boa mesmo, custando cerca aí de R$350 quando tem cupom. Vai ter promoção agora dia 14 e eu não estou fazendo esse vídeo à toa não. Quem sabe apareça ali e você já sabe se vale a pena ou não. Aí eu comparo com o 2697 V3 e vejo que a diferença só com ajuste de time é até parecida, ainda que o 2697 V3 ganhe por cerca de 10% no geral dos jogos, tá? Claro, se eu fizer algumas alterações no 2697 V3, ele tem mais performance ainda, por exemplo, fazer Unlock Turbo Boost, por exemplo, também colocar uma placa-mãe Quad Channel, que aí quem puder desembolsar mais, vai na opção dessa, ou do 2680 V4, 2690 V4, alguma coisa assim. Quem pode pagar menos, eu acho que está bem servido com esse kit. Talvez você fique com raiva porque me viu usando com uma 4080. Pode ficar tranquilo, os testes são assim mesmo. É assim que dá para saber uma diferença legal, mas vai ter teste com a placa mais fraca. Chegou para mim aqui um RX 550 que eu vou fazer unboxing provavelmente amanhã. Eu vou parelhar com esse kit aqui. E até em breve eu vou fazer um vídeo também montando o PC no geral, indicando para o pessoal, porque eu quero fazer também essas indicações de PCs completos que vocês podem conseguir via AliExpress. Então vai ser tipo uma série, você acabou de assistir o primeiro ou o segundo episódio da série, né? O primeiro talvez foi o 2697 V3, o segundo agora com o kit da Chrysler e vai ter um terceiro com a RX 550. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o like, se inscreva e acompanhe o canal para mais vídeos. A gente se vê amanhã. Valeu, falou e tchau!